Queridas irmãs e irmãos, nossos votos de muita paz. Vamos mais uma vez ao encontro com as palavras de vida eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos hoje ao capítulo 85. Mas antes, vamos iniciar com uma prece, agradecendo a Deus e louvando a oportunidade da vida. Podemos relaxar nesse momento, elevar os nossos pensamentos às alturas infinitas do nosso coração e dizer: Pai amantíssimo e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, porque através de Jesus estamos, muito que lentamente, mas estamos aprendendo a servir. Na medida do nosso conhecimento, na medida da nossa evolução, nós estamos dando aquilo que estamos aprendendo, desenvolvendo em nosso ser, no Espírito Eterno, desenvolvendo o desejo sincero de servir. Como diz a poesia bela que tornou-se uma música, é sempre alegre o sol que doura a messe. E nós também, na nossa pequenez, na evolução em que nos encontramos, podemos servir todos os dias. E esse é o pedido que nós fazemos para o momento presente. Abençoe, Senhor, esse nosso encontro, nossos sentimentos e emoções, e daqueles que em algum momento, um dia, irão ouvir a mensagem para este momento. Muito obrigada, Senhor. Abençoe-nos, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. O título do capítulo é Se aspiras a servir. Paulo escreve aos Filipenses, na carta do capítulo 4, versículo 11, e a frase é essa: aprendi a contentar-me com o que tenho. Palavras agora de Emmanuel. Afirmas-te no veemente propósito de servir, entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas, dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material, contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, ele estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso no cárcere. Guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas, palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio.
Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. São maravilhosas essas palavras que nós temos para esse momento de estudo e de bênção para todos nós. Acredito que, de uma forma indireta, todo ser humano deseja servir. Servir a alguém é algo maravilhoso quando se faz, né? Nós temos várias orientações que nós podemos falar, seres que foram de várias religiões que serviram à humanidade. Temos os humanistas do mundo maior e temos aqueles que hoje ainda estão conosco aqui na Terra, servindo o seu próximo, em nada em troca, para fazer o seu melhor. Muitos de nós, talvez, já tenhamos dito, eu não posso servir, né? Porque eu não tenho com que servir, eu não tenho como servir. Não é interessante? Muitos acham que precisam de dinheiro para servir. A frase de Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho, tem um significado muito, muito mais profundo do que parece à primeira vista. Podemos entender que o contentamento, como ele diz, com o que tenho, não é apenas no sentido de que eu tenho, o que eu tenho me basta, mas quer dizer também o que possuo é suficiente para mim, e é o que eu posso oferecer, posso usar em favor de todos os que precisam, mas não só de relação do pão à mesa, não só do pão da matéria, não só da vestimenta, não só do medicamento que se possa comprar, tudo é útil para quem necessite, mas não só isso, não só em relação àquilo que o dinheiro compra, que a moeda possa levar, né? Não só em relação aos bens materiais, mas em relação em inúmeras possibilidades que nós descobrimos em nós mesmos, dentro do nosso coração, quando nos dispomos sinceramente em servir. Nós lemos uma parte de um estudo, né? Paulo, mesmo estando preso em Roma, na carta que escreveu aos Filipenses, o que ele levou? Ele levou o ânimo aos companheiros, estimulando-os de toda a sua força, demonstrando serenidade, doando a eles o que era possível naquele momento. E o que ele podia naquele momento? Ele estava preso. Ele não tinha nada o que dar. Ele não possuía bens materiais nenhum, nem para ele. Mesmo em outras ocasiões, nunca deixou de cooperar com seus amigos, dando sempre o quê? A riqueza interior que ele já conquistara, animando-os, estimulando-os ao trabalho consigo, à prática do bem para com todas as pessoas. Então, quando nós dizemos que nós não estamos prontos, porque nós temos que arrumar uma equipe para fazer, nós temos que convidar uma amiga, um amigo querido, que um dia também teve o ensejo de fazer algo por alguém. E aí nós ficamos na espera daquele amigo, porque às vezes aquele amigo, aquela amiga, se prontifica a ir com você àquele trabalho, seja ele o que for para fazer. Servir é o maior trabalho que nós temos pela frente nesta vida terrena, meus amigos. Então, nós esperamos o outro a arrumar, entre aspas, a sua vida,
para servir. E nós passamos uma vida sem servir, porque estamos aguardando o tempo certo. E esse tempo que deixamos de servir a alguém, a uma causa, a uma pessoa, seja onde for, é um tempo perdido na escrita da linha do nosso tempo. Voltando aqui, ele diz que nós temos conosco vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas que talvez estamos esperando um título oficial, talvez que nunca chegue. Talvez nós estejamos fazendo um curso que paramos na metade, e quando eu complementar esse curso, eu vou ensinar alguém. Então, para alguém que é analfabeto, é lógico que precisa ter uma didática, mas hoje nós temos didática para tudo. É só abrirmos o aparelho, seja o smartphone, seja um notebook, enfim, é se ligar na internet, é termos boa vontade. Esperar-se para formar são 5 anos a menos, 6 anos a menos, 3 anos a menos que aquela pessoa que você ia instruir vai continuar na ignorância. Servir é uma beleza. Deus nos serve sempre, desde sempre. Deus nos criou, nos deu a centelha divina. E dentro desta centelha divina, meus amigos, existe algo mais dentro de nós, que nos atiça o ensejo de fazer o bem, de auxiliar, seja quem for. Nós queremos auxiliar. Se nós temos um conhecimento mínimo que seja de alguma coisa, se nós temos o ensejo dentro do nosso coração, nós vamos seguir adiante e vamos levar a palavra, a instrução, os ouvidos para ouvir, vamos escutar com toda a dedicação, com todo o carinho, vamos falar no nosso tempo certo, dando sempre as orientações que são contidas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus e que são contidas, então, nas obras basilares da doutrina espírita. Precisamos apenas de boa vontade. Boa vontade. Aquele que deseja ser útil sempre vai encontrar um meio de fazê-lo. Sempre vai encontrar. Basta procurar que nós iremos encontrar. Não há uma só pessoa do gozo perfeito de suas faculdades que não possa prestar um serviço, um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral. Não sei se os irmãos concordam comigo nesse sentido, mas todos nós podemos fazer, servir, né? Na falta do dinheiro, todas as pessoas têm e devem fazer o seu esforço próprio. O seu esforço próprio. Quem nos ensina extremamente a servir dentro da doutrina espírita é o doutor Bezerra de Menezes. Ele serviu de todas as maneiras. É alguém que conheço que mais serviu, né? Nos últimos tempos, né? Mais serviu. Então, nós precisamos termos boa vontade, meus amigos, para servir. Ele já tirou, até na época, ele tirou do seu dedo, do seu anel de formatura, que era tão importante na sua época, não é mesmo? E deu para que fosse comprado remédio. E quantas vezes ele colocava a mão no bolso e procurava na algibeira e não encontrava nada, nem uma moeda, nem para pagar o bonde. Mas, segundo já limos em alguma obra, aquele que era o condutor do bonde o conhecia e sempre deixava-o subir, porque ele ressarcia depois. Ele era médico, não cobrava, eles davam o que podiam, o que queriam. Às vezes deixavam até alimentos, animais do que produziam nas suas casas,
em troca daquela consulta. E quando ele tirava de si para dar em moeda ou coisa parecida, era para o sustento de alguém, era sustento dos filhos, das mãezinhas que não tinham mais de onde tirar. Então, Dr. Bezerra foi um dos maiores servidores que a gente conhece também, né? Lembramos Chico Xavier, ganhava uma miséria, naquela época ganhava muito pouquinho na Fazenda Modelo. Então, o que ele fazia? Né? Tinha sempre muitas dificuldades, tinha muitos irmãos e muitos sobrinhos que ele ajudou a criar pela falta do pai que desencarnou. E o que ele fazia ainda? Ele dava uma notinha de R$ 1 para todas aquelas pessoas que estavam na fila. Para cada um que recebia R$ 1, talvez não fosse quase nada. Para aquela época, acredito que dava para comprar alguma coisa. Mas para ele, no total, era um bom dinheiro, um bom dinheirinho, que ele deixou de auxiliar em casa, fazendo outras reservas para si. Então, e ele não só serviu com isso, eu estou falando da parte agora, da parte monetária, mas foi um apóstolo, assim como o Dr. Bezerra, um apóstolo, um novo apóstolo de Jesus. Foram esses dois também. Serviram com todo o seu amor, com toda a sua dedicação. Considerado o maior médium de todos os tempos, analisado pela NASA que foi, sofreu humilhações de todos os matizes, mas se manteve íntegro, firme, teve os seus choros interiores, as suas conversas com Emmanuel, o espírito que era o seu mentor, que sempre lhe orientava, né? E Chico dava de si, ele não só servia, ele dava de si próprio aos trabalhos da mediunidade, aos evangelhos, auxiliar a centenas, dezenas e milhares de mães que lhe procuravam para ter notícia de seus filhos que partiram antecipadamente. Irmã Dulce dedicou-se completamente aos seus carentes, aos seus doentes, aos hospitais. Madre Teresa, que pérola brilhante que foi, hoje, Santa Madre Teresa de Calcutá. Quanto lutou, quanto fez. São pessoas que serviram. Todos nós podemos servir. Todos nós devemos servir. Se nós quisermos, sempre encontraremos alguém para servir. Seja onde for. Isso é a luz que nós trazemos dentro de nós. Então, nós não somos um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, não somos uma Irmã Dulce, e tantos, e centenas de outros nomes brilhantes e maravilhosos, que aqui e acolá, de alguma forma, serviram a Deus, e servem até hoje, a maioria deles no plano espiritual. Continuam a batalhar e a trabalhar. Mas se quisermos, todos nós devemos e podemos servir. Gosto de lembrar, meus irmãos, que nós não viemos na Terra só para cuidar da nossa família. Quanto mais você auxilia o outro, mais os nossos ficam bem, mais as coisas se desenvolvem. E nós temos o que precisamos. Olha o que diz o Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho, misericórdia, Senhor. Como eu gostaria de dizer isso. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Não que estou descontente com a vida, em nada estou descontente, em nada. Sempre pedimos a Deus, além dos agradecimentos, se Ele possa nos conceder a saúde, o bem-estar, que estejamos agasalhados pelo Evangelho do Cristo, e para isso depende muito de nós, muito de nós.
dentro da liberdade de cada um. Mas que nós possamos meditar, né? No mundo de hoje é tão difícil essa frase, aprendi a contentar-me com o que tenho. Relembrando que quando ele escreveu isso, ele estava na prisão. Um verdadeiro apóstolo, o apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo de Tarso. Sigamos adiante as nossas considerações no estudo. É lembrado também que a natureza, né? A natureza dá o exemplo do espírito do serviço. É exemplo para todos nós. Nós observamos atentamente e veremos a cooperação e o auxílio que existem nas menores manifestações dos reinos inferiores. O vento ajuda as flores, não é verdade? Permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. E os pássaros ajudam na polinização das plantas. E assim a vida segue, linda e maravilhosa, para o nosso auxílio e a nós mesmos e o auxílio a outro. É maravilhoso. A pessoa que serve pelo prazer de ser útil, como falei anteriormente, ela progride sempre e encontra muitos recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. Se nós temos esse intuito, esse interesse de servir, se nós temos essa condição, mas principalmente se algo dentro de nós chama no desejo de que nós gostaríamos de servir, de fazermos alguma coisa pelo outro, tenho a certeza absoluta que a divina providência cuida dos nossos, nos auxilia em tudo o que precisarmos. Não viemos à Terra para as riquezas, não viemos à Terra somente para o plantio de obras, não viemos à Terra só para o recebimento dos bens materiais. Não é isso. Nós viemos à Terra, meus irmãos, para a evolução do Espírito eterno. É para isso que nós viemos à Terra, para o Espírito eterno, para bem dizer, aprender a louvar. Isso aqui é apenas uma passagem. Todos nós somos espíritos eternos, imortais. Temporariamente, só que nós estamos num corpo de carne. Preparemo-nos, então, um dia para o retorno, para talvez um descanso, para aprendizado nas faculdades espirituais. E depois retornaremos com melhores condições. Mas enquanto aqui, vamos servir. Vamos servir. Se você nunca serviu dessa forma, aprenda a servir, que vai ser maravilhoso. Você vai sentir-se muito bem. Uma paz vai brotar dentro do seu coração, uma nova força, um novo ânimo e uma coragem nova toma conta da sua vida. Tente isso. Aquele que aprende a servir sabe reduzir as dificuldades do caminho sempre, descobrindo novos trilhos, novas formas de caminhar, novas maneiras. Nós recebemos proporcionalmente ao que doamos, e à medida que auxiliamos, meus amigos, espontaneamente, na medida em que nós auxiliamos, nos fortalecemos para sermos mais úteis e servirmos mais. Tudo depende de nós. Quem foi que foi o maior servidor da humanidade? Quem foi? Jesus foi o maior exemplo de dedicação que conhecemos, pois não possuindo bens materiais, foi quem mais serviu à humanidade. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que maravilha! E até hoje, Jesus, como nosso governador do planeta Terra, continua dedicando-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber,
há mais felicidade em servir que em ser servido. Isso é maravilhoso. É uma coisa que está dentro de nós, só que ainda não aprendemos a colocar em prática, porque nós fomos criados para ser luz, para servir no amor e para viver no amor e por amor maior. E quem serve, prossegue a marcha, não estaciona. Por isso, fica o convite de não percamos tempo com inutilidades, pois quem segue com Jesus vive feliz e procura melhorar, melhorando-se com aquilo que tem, com aquilo que a vida lhe oportuniza. É claro que sempre devemos tentar e buscar crescer. Isso é necessário, porque isso é progresso. Está escrito na obra de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, que isso faz parte do progresso. Nós temos talentos, e esses talentos devem ser colocados a nosso favor também. Então, devemos estudar, nos formar, fazermos tudo o que quisermos, mas haverá um tempo para servir, uma vez por semana, quem sabe, ao estudante, ao pai de família, à mãe de família, quem sabe uma vez. Não viemos, como falei anteriormente, somente para servir a nossa família. Nós viemos para servir a família universal. E assim, um auxilia o outro a nos auxiliarmos para o crescimento interior de cada um de nós, para sermos melhores. Às vezes, com o aprendizado do outro, nós alertamos sinapses nossas que estavam esquecidas e brota em nós um novo sentimento de fraternidade, um novo desejo de crescer, de evoluir e de levar adiante o compromisso que nós um dia assumimos, porque todos nós aprendemos e nos comprometemos que haveríamos de servir em nome do Cristo. Queridos amigos, um grande prazer estarmos aqui nesse momento com a palavra do Evangelho, a palavra de amor, né? Nós vamos fazer a nossa prece, e a nossa prece vai ser uma poesia que nós iremos ler de Gabriela Mistral. E é uma prece, é uma poesia que estará no papel da prece para todos nós. E assim, nós rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe os nossos corações, que desperte nesses momentos tão difíceis do planeta Terra, onde toda a natureza está se mexendo e adequando o seu espaço. E com isso traz para milhões de pessoas dores, partidas inesperadas em grande escala. Tudo está escrito. Façamos a nossa parte enquanto tenhamos tempo. Rogamos aos servidores de Jesus que olhem por nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares queridos, onde quer que eles estejam, e por todos os queridos desencarnados que já nos antecederam, que estão no mundo maior, também trabalhando para a sua própria evolução. Por tudo isso, muito obrigado, Senhor, e por esses momentos de luz, a nossa gratidão. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceite-a tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser sincero e de ser justo. Há, porém, mais do que isso,
a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar. Não te seduzam as obras fáceis. É belo fazer tudo o que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança. Aquele é quem critica, este é quem destrói. Sê tu o que serve. Servir, servir, não é próprio dos seres inferiores. Deus que nos dá fruto e luz serve. Poderia chamar-se o servidor e tem os seus olhos fixos nas nossas mãos e pergunta-nos todos os dias: serviste hoje? Grande abraço. Até breve.